Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa jornada Uma Vida com Propósito. Eu sou seu amigo, pastor Nazareno Diniz, e estou aqui para com você mais uma vez discorrermos sobre o livro do autor Rick Warren, onde estamos falando de uma vida com propósito. E hoje nós estamos no 10º dia, a essência da adoração. O que é que nos faz entender que a essência da adoração é eu agradar a Deus em todas as áreas da minha vida? Quando eu faço isso, eu entendo o meu propósito de vida. Vamos orar para que o Papai do Céu nos dê compreensão e entendimento desse tema? Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te peço que neste momento o Senhor nos traga o entendimento e a compreensão da tua palavra e ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que esta palavra esteja arraigada em nossas vidas, que o Senhor nos instrua no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Vem comigo então nessa jornada e vamos aprender mais um pouco sobre como eu e você devemos entender que a essência da adoração, esse é um objetivo de Deus também, um propósito dele para nossas vidas. Vamos adorar, vamos aprender nesse exato momento. Eu quero convidar você a ler conosco, a entender o capítulo de Romanos 6:13 está escrito: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Entregar-se a Deus completamente, a fim de fazermos o que é direito, pode ser também um grande passo para entendermos os propósitos de Deus para nossas vidas. Porque a essência da adoração está no render-se. Quando a Bíblia diz entregue-se completamente, é render. Renda-se a Deus. Mas rendição não é uma palavra muito popular nos nossos dias, não é verdade? Você concorda comigo que quase ela é tão mal vista quanto submissão? Rendição, submissão. Por quê? Porque essa palavra ela traz a ilusão de perda, ela mostra que render-se é perder. E ninguém quer ser um perdedor, principalmente porque rendição evoca a desagradável ideia de admitir uma derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. Portanto, a palavra ela é quase sempre utilizada num contexto negativo, quando, por exemplo, criminosos capturados se rendem às autoridades. E isso, muitas das vezes, é visto na sociedade como uma palavra rendição. É isso que Deus quer. Na atual cultura competitiva, nós somos ensinados a nunca desistir, a nunca render-se, a nunca ceder. E logo, nós não ouvimos falar muito de rendição. Mas se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos às vezes nos relacionar aí com vitórias, com sucessos, triunfos, conquista. Falar de complacência, submissão, obediência, rendição, e isso aí parece que não está muito na moda não, né? Tem pessoas que acham que essas palavras, devido a muitos coaches está dizendo, olha, você nasceu para vencer, você nasceu para isso e tal. Você não vê ninguém dizendo você nasceu para perder, você nasceu para se render. Sabe por quê? Porque as palavras motivacionais, às vezes, elas nos levam a um egocentrismo aonde nós deixamos Deus de lado e foge do propósito, já que tudo começa em Deus e tudo tem origem nele. Vamos para o Evangelho? Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus falou de morte, Jesus falou de perda, ele disse, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que perder a sua vida vai ganhar. Ou seja, o reino de Deus ele vem invertendo tudo aquilo que nós temos ouvido aqui na terra, porque o propósito de Deus é maior e muito melhor do que o nosso. Render-se a Deus é a essência da adoração. Você já se rendeu a Deus alguma vez em adoração? É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus, quando nós entregamos a Ele, não por medo, não por obrigação, mas por amor mesmo, porque Ele nos amou primeiro. Após passado 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus, Paulo ele vai exortar aqui a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Ele diz, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Então,
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Paulo está dizendo que o nosso culto racional é quando nós nos oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. E quando você se entrega totalmente, repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. Oferecer é você dar algo. A adoração consiste exatamente em oferecer a Deus algo. Você não pode adorar a Deus sem oferecer a Deus algo. Você precisa entrar com a tua adoração oferecendo a Deus algo. O que é que tu tem oferecido a Deus? O teu corpo tem sido oferecido a Deus como sacrifício vivo? Você tem se consagrado? Você tem jejuado? Isso às vezes é o que nós entendemos por atos espirituais, mas isso a Bíblia está dizendo que é sacrifício. O ato de render-se é reconhecido de muitas formas às vezes, como consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazer de alguma forma, é você fazer e não o nome que você vai dar isso. Esse ato que Deus quer que você se entregue, Deus quer a sua vida toda ela. Nem que você entregue 95% não serve, Deus quer 100%. Não é suficiente você se entregar só pela metade. Entregue-se plenamente. Entregue-se de maneira que você entenda que a sua vida ela está completamente nas mãos de Deus. Renda-se. Existem 3 barreiras que impedem a nossa rendição total: o medo, o orgulho e a confusão. Às vezes não percebemos quanto Deus nos ama, quanto Deus ama a nossa vida e queremos controlar a nossa vida. Nós nos equivocamos quanto a esse significado. Será que eu posso confiar em Deus? Às vezes vem essa pergunta. A confiança ela é um ingrediente essencial para que você não se renda. Quando você diz, será que eu posso me entregar 100%? Você está em dúvida. E a dúvida, a Bíblia diz que quem duvida fica como a onda do mar sendo jogada de um lado para o outro. Você não vai se render a Deus, a menos que você confie 100% nele. Contudo, você não terá como confiar até que você o conheça melhor. O medo impede que você se renda, mas o amor lança fora o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. E como saber que Deus o ama? Há vários indícios que ele diz, é bom para você que você aprenda, que está olhando para você, que Deus se preocupa contigo, que Deus está contigo, que Ele está do teu lado. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. E a primeira coisa que eu devo aprender nessa jornada de como eu me sujeitar a Deus, como a essência da adoração é a rendição, eu devo encarar os meus medos, o orgulho e a falta de compreensão da palavra. E esses três ingredientes me impedem de amar a Deus. Em Romanos 12, Paulo exorta que nós venhamos nos render completamente em adoração, dizendo que nós devemos mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, não nos conformando com esse mundo, mas transformando pela renovação do nosso entendimento. Então, veja, o medo, ele faz você perder a confiança em Deus. Se não tivermos confiança, não podemos nos render. Somente quando conhecemos melhor a Deus e confiamos é que vamos nos poder render a Ele 100%. O medo impede uma rendição total. Não deixe que o medo te atrapalhe. Você pode confiar em Deus. Ele te ama. Como filho amado de Deus, você tem aí uma demonstração. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu olho para Cristo de braços abertos na cruz, eu posso imaginar o quanto Deus me amou. Quando você vê essa cena, imagine quanto Deus te amou. Deus não é um tirano. Ele não nos força a nos render a Ele, mas é um Senhor amoroso que nos atrai para Ele delicadamente, de modo que nos ofereçamos voluntariamente. Deus é libertador, Ele é salvador, não é um tirano, é irmão, não é um senhor de escravos, é amigo, não é um ditador, Ele é um Pai amoroso. Então, não deixe que o medo te afaste de Deus. Vença o medo, se aproxime de Deus com confiança que Ele é um Pai que te ama e que quer bem em você.
A segunda coisa é o orgulho. O orgulho, ele te afasta também. O orgulho, muitas das vezes, te impede de admitir as tuas limitações. O orgulho é uma grande barreira que impede a rendição. Deus, ele quer que o homem se renda a ele, mas às vezes o orgulho fala mais alto no coração. Queremos dirigir nossas vidas, fazer o que bem entendemos. Desejamos ser os melhores, mais fortes, mais inteligentes, mais e mais e mais. E esquecemos que somos as criaturas e não o Criador. Sem Deus não podemos fazer nada que permaneça e que agrade a Ele. Em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, tomemos a decisão pelo nosso próprio entendimento e não, às vezes, não queremos admitir que precisamos de ajuda de Deus ou de qualquer outra pessoa. E nós tentamos, às vezes, dar palpite no trabalho de Deus, dizendo: Deus, realize em nós isso, faz em nós aquilo, como se Deus não soubesse o que precisamos. O orgulho nos impede de nos rendermos a Deus. Vença o orgulho hoje. Tire isso do teu coração, não deixe que o orgulho venha impedir que você se renda a Deus. Diga: Deus, eu não sei de nada, eu não sou nada, mas Tu és tudo e Tu pode tudo na minha vida. Faça isso. E o autor vai dizer que também a falta de compreensão é quando você entende o que significa a rendição. Às vezes você não compreende essa palavra. Será que você está entendendo? Render-se a Deus é submeter-se a Ele. Não com tristeza, não com pesar, mas com alegria, para ser parceiro com Ele, nas suas realizações, em tudo que Ele for fazer na tua vida. Quando você se rende, ao nos rendermos a Ele, nós não precisamos deixar o nosso raciocínio, mas sim sermos usados por Deus, porque foi Ele que nos fez inteligente. E seria um desperdício usarmos aí não usar a nossa inteligência. Use a sua inteligência para o bem, se renda, tenha compreensão disso. Deus usa a sua personalidade, a nossa personalidade, para os seus propósitos. Render-se não diminui a nossa personalidade, mas ela vai aprimorar. Quando nós obedecemos e confiamos nas normas de Deus, a rendição se torna automática. Se chamamos Jesus de Senhor, precisamos obedecer então às suas ordens. Jesus uma vez disse para as pessoas: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Então precisamos então chamar Jesus de Senhor, mas precisamos acima de tudo obedecê-lo. Ao nos render a Deus, obedecemos a sua palavra, e mesmo que a princípio não nos faça sentido, Ele vai nos fazer entender. O autor cita na página 72: você sabe que se rendeu a Deus quando reage às críticas ou não tem ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamento. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando se rende a Deus. Então, você vive na dependência de Deus totalmente, é o que diz o texto. Portanto, há uma bênção relacionada à rendição. E que bênção é essa, pastor? Quando eu me rendo ao Senhor, eu tenho uma bênção atrelada a isso tudo. E essa bênção, ela vai me trazer um conhecimento. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios que a pessoa adquire quando ela entrega a sua vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Então pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vai viver a liberdade, vai ter vivência, oferecer-se aos caminhos de Deus, e a liberdade jamais o abandonará. Ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade vai andar contigo. Os ensinos deles o libertam para você viver libertamente em sua liberdade, abertamente vivendo com Deus. Tentações virão, serão persistentes, problemas avassaladores podem até vir, mas vão ser derrotados por Cristo quando você entrega-se 100% a Ele. Então preste bem atenção. Quando você trava a batalha mais importante da sua vida, Josué, quando entrou na presença de Deus, ele prostrou-se em adoração perante Ele e ergueu-lhe todos os seus planos. Mostrou ali, entregou todos os planos deles diante de Deus. Senhor, meus planos são esses.
Parece até um paradoxo, né? Isso conduziu a Josué a uma vitória esmagadora contra Jericó, porque ele se rendeu a Deus, entregou os planos e a vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Veja bem, você vai vencer as batalhas na sua vida quando você se render completamente a Deus. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. Portanto, a melhor forma de viver, todas as pessoas que se renderam a Deus aprendem a seguinte coisa: a melhor forma de viver, com o passar do tempo, nós nos rendemos a alguma coisa ou a alguém. Se não nos rendermos a Deus, vamos nos render às opiniões dos outros, ao orgulho ou ao dinheiro, ao medo, ao próprio ego. Fomos feitos para adorar a Deus. Se fracassarmos nesta adoração, vamos criar outras coisas para adorar. Você tem liberdade de escolher a quem se entregará, mas não pode se livrar das consequências que virá por uma escolha errada. Rick Warren diz: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Então a rendição a Deus pode levar muito tempo para acontecer, e o obstáculo não é os outros, mas você mesmo. Muitas das vezes com a sua teimosia, com o seu orgulho, com a ambição. Não tenha medo de se render. Se renda a Deus, Ele não vai decepcioná-lo. Em Cristo você vai ser um vencedor. Filipenses 4,13. O Senhor te faz vencedor sobre todas as coisas. Então, pensando sobre o propósito da minha vida, nós vamos entender o que o autor diz. Um tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13, a parte B. E uma pergunta para meditar: que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Pense, o que você tem relutado? Qual área da sua vida você tem relutado, você tem tido dificuldade para entregar nas mãos de Deus? Entregue 100%. Não fique com nada. Entregue 100% da sua vida nas mãos de Deus e Ele vai fazer algo poderoso acontecer na tua vida. E profetize bênção, paz, avanço e crescimento na tua direção. Rendição a Deus, e o propósito dele vai ser cumprido na tua vida. O propósito dele vai ser cumprido na tua casa, na tua família. Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir esta palavra. E nós voltaremos na nossa próxima edição falando de mais um tema no 11º dia do nosso propósito. Shalom, Deus abençoe.